Vamos nessa, vamos falar agora sobre aspectos processuais da inscrição em dívida ativa. Como se dá este procedimento administrativo? Vamos trabalhar com os artigos 202 e 203 do Código Tributário Nacional e vamos verificar a interpretação que o Superior Tribunal de Justiça faz desses dispositivos e também resolvermos algumas questões de concursos públicos, ok? Então vamos nessa. Vejam aí comigo uma questão que é decoreba, mas não tem jeito, é recorrente em prova você ter que saber os requisitos os requisitos, né, para que se faça uma regular inscrição da dívida ativa. E são 5. E tem algumas pegadinhas que eu vou te mostrar a partir de agora. Então veja, o termo de inscrição em dívida ativa tem que ser autenticado pela autoridade competente e deverá indicar obrigatoriamente. Então são 5 incisos, 1 a 5. Primeiro inciso, o nome do devedor. Então veja, o nome do devedor é obrigatório, não tem jeito. Agora, e sendo o caso, o dos corresponsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros. Então aqui é importante você verificar que apenas o nome do devedor é obrigatório, né? Sendo o caso dos corresponsáveis também, ou seja, se há uma solidariedade passiva no direito tributário, e sempre que possível, ou seja, somente se for possível, o domicílio fiscal do responsável pelo pagamento ou dos seus corresponsáveis. Então veja que o domicílio fiscal não é um requisito obrigatório. O nome é, mas o domicílio fiscal apenas quando for possível, ou seja, o domicílio não é obrigatório e isso é cobrado em prova. Veja também que a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescido. Aqui é um ponto fundamental. Veja a pegadinha. A quantia devida, ok? Sem problema. Veja que não são os juros de mora que devem estar presentes na inscrição, mas sim a maneira de calcular os juros de mora, e isso é muito cobrado em prova. Veja que são requisitos obrigatórios, a quantia devida e a maneira de se calcular os juros de mora. Em outras palavras, não é necessário os juros de mora, a presença dos juros de mora, qual é os juros, mas sim a maneira de se calcular esses juros. Então, preste atenção nisso. Terceiro requisito, a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundada, ou seja, o dispositivo legal, a data em que foi escrita, requisito obrigatório, e aí o quinto caso. Veja que o quinto caso nem sempre vai ser possível. Que se fala que, sendo o caso, o processo administrativo tributário, ou seja, sendo o caso, porque nem sempre vai existir processo administrativo tributário, porque nem sempre o contribuinte ou o responsável tributário, o sujeito passivo, vai impugnar a relação tributária. Ou seja, nem sempre vai ter impugnação e recurso administrativo, e quando não for este caso quando não tivermos, na verdade, a impugnação ou recurso administrativo, não teremos processo administrativo e não é necessário que o seu número esteja dentro da inscrição em dívida ativa. Então, veja o quinto requisito. Se, no caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito, ou seja, na verdade, não há uma necessária obrigatoriedade, pois nem sempre existirá um processo administrativo, pois nem sempre haverá impugnação ou recurso administrativo. Ok? Vamos dando sequência. A certidão de dívida ativa, CDA, conterá os mesmos elementos do termo de inscrição e será autenticada pela autoridade competente, devendo conter, além dos requisitos do termo da inscrição da dívida, a indicação do livro e também da folha de inscrição. Veja como essa CDA hoje é eletrônica, nem sempre vai ter
realmente nessa denominada indicação do livro e folha da inscrição, porque é eletrônico, o processo eletrônico terá um número de autentificação eletrônica. Ok? Então, de fato, atualmente, a inscrição é feita no livro eletrônico, portanto, os cadastros da dívida ativa não mais se consubstanciam em livros propriamente ditos, sendo registrados em sistemas eletrônicos de informação de dados com as respectivas autentificações disponibilizadas pelos respectivos sites das receitas, seja municipal, seja distrital, seja estadual ou seja federal. Veja que com a inscrição feita no livro da dívida ativa ou de forma eletrônica, reproduz-se e se estabelece a certidão de dívida ativa, que, como nós já conversamos aqui várias vezes, é um título executivo extrajudicial, ou seja, um título executivo administrativo, devendo constar na petição inicial do processo judicial de execução fiscal do crédito tributário, ou seja, na ação de execução fiscal deve constar, né, a CDA. É um requisito da petição, ok? Veja que é muito relevante para concursos públicos ter o conhecimento das consequências da omissão ou erro de um dos requisitos obrigatórios fixados no artigo 202, ou seja, se não está presente algum daqueles requisitos que conversamos, sendo que vocês sabem que existem alguns que são facultativos, tais como o domicílio fiscal ou o processo administrativo tributário, que nem sempre vai ter o processo administrativo, mas em relação aos outros, como o nome do devedor, né, a maneira de se calcular os juros de mora, a quantia devida, a data da inscrição, esses são obrigatórios. E a sua omissão revela uma consequência, que você vai verificar comigo, que é a nulidade. Então veja, muito importante, artigo 203 do CTN. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, 202, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente. Então veja que essa nulidade ela é relativa, porque você vai ver comigo que ela pode ser sanada. Se ela é uma nulidade que pode ser sanada, é uma nulidade denominada em provas de relativa. Então, essa nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância. Veja, essa nulidade pode ser sanada apenas até a decisão do juiz singular, mediante substituição da certidão nula, devolvida ao sujeito passivo, acusado ou interessado, o prazo para a defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada. Então aqui existem alguns pontos importantes no artigo 203. Primeiro ponto, o erro, né, ou a omissão gera nulidade. Nulidade relativa, que pode ser sanada até a decisão de primeira instância. Se pode ser sanada até a decisão de primeira instância, é nulidade relativa. Ademais, como você viu, há o direito aí da parte se defender dessa alteração. E ele vai ter o direito de se defender apenas da parte alterada ou modificada, ok? Veja que a omissão de quaisquer dos requisitos do artigo 202 ou o erro a eles atinente gera nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente. Todavia, contudo, porém, a certidão poderá ser substituída até a decisão de primeira instância, sanando eventuais erros ou omissões, dando um novo prazo para a defesa do sujeito passivo quanto à parte modificada. Esta é a interpretação adequada, correta do artigo 203, ok? Veja que é importante salientar que, na hipótese de não ser sanada a nulidade até a decisão de primeira instância, acarretará o reconhecimento da nulidade de todo o processo de cobrança. Ou seja, se essa nulidade relativa não for sanada até a decisão do juiz de primeiro grau, e não juiz, né, ou desembargador no âmbito do segundo grau, por exemplo, Tribunal de Justiça, não é possível, apenas até o primeiro grau,
isso vai gerar a nulidade de todo o procedimento. Aí vai ocorrer uma nulidade absoluta, total, daquele procedimento administrativo de inscrição em dívida ativa. Veja a seguinte súmula importante, súmula 392, dispõe o seguinte: a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Então veja aqui um ponto. O que quer dizer até a prolação da sentença de embargos? Quer dizer exatamente decisão de primeira instância. Quando se decide o embargos à execução, está se decidindo na primeira instância. Então, até a decisão de embargos quer dizer interpretação corretíssima de primeira instância. Veja que é proibida a alteração do sujeito passivo. Exatamente porque essa alteração do sujeito passivo modifica toda a relação tributária. Ou seja, não pode se alterar o sujeito passivo exatamente porque ele faz parte da relação tributária. Então, se altera o sujeito passivo, o que é que vai acarretar? Aquele que teria o direito de se defender anteriormente já será prejudicado, já estará dentro de uma execução fiscal sem direito à defesa anterior. Por isso, o STJ veda a modificação do sujeito passivo, né, na execução, apenas quando se tratar daqueles erros previstos no artigo 202, ou omissões também, ok? Então, o STJ adotou a posição no sentido de não admitir a substituição da CDA para alteração do sujeito passivo dela constante, pois isso não é um erro formal ou material, mas sim a alteração do próprio lançamento tributário, a alteração da própria constituição do crédito tributário. Veja o que diz o ministro Castro Meira sobre o assunto. Ele diz o seguinte: a CDA poderá ser emendada ou substituída até a decisão de primeira instância, assegurada a devolução do prazo para embargos à execução, que é a espécie de defesa manejada pelo executado contra a execução fiscal, né? É uma espécie aí de contestação dentro do processo de execução fiscal. Nesse rumo, a substituição da CDA só é permitida quando se tratar de erros materiais e defeitos formais ou de supressão de parcelas certas, e não nos casos em que impliquem modificação do próprio lançamento tributário. Então, por isso, é vedada, é proibida a modificação do sujeito passivo. Ok? Vejamos algumas questões aí de concurso sobre o tema. Primeira questão de juiz federal do TRF da 2ª Região. Vejam, a Fazenda Pública pode substituir a certidão de inscrição do débito fiscal em dívida ativa quando aquela apresentar nulidade, apenas até a citação do devedor no executivo fiscal. Veja que a resposta correta é até a prolação da sentença, até a decisão de primeira instância. Então, incorreto o enunciado. Veja agora no concurso de procurador municipal do município de Boa Vista. Qualquer omissão de requisito legal previsto para constar no termo da inscrição de dívida ativa causa sua nulidade absoluta caso a omissão não seja sanada até a decisão de primeira instância. Perfeito, porque a nulidade é relativa daqueles requisitos estabelecidos no artigo 202 até a decisão de primeira instância. Passada a decisão, o tempo da decisão de primeira instância, ou seja, já dada a sentença dos embargos à execução, não é mais possível a correção, não é mais possível sanar a nulidade, nos termos do artigo 203 do CTN. Ok? Um forte abraço.